Olá, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao canal do Pastor Ivan Oliveira. Aqui em nosso canal, estamos realizando uma série de mensagens sobre personagens bíblicos que foram cheios do Espírito Santo. O objetivo desta série de mensagens é que você, inscrito no canal, também seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com este vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, observe que é desejo de Deus que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, tá certo? No vídeo passado, nós falamos a respeito do Espírito Santo que atuou na vida do Senhor Jesus desde o seu nascimento até a ressurreição. E foi muito forte a mensagem do vídeo passado. Se você ainda não assistiu, depois que você terminar este vídeo, assiste o vídeo anterior. Vale muito a pena aprender como o Espírito Santo atuou em cada etapa da vida do nosso Senhor Jesus. E na mensagem de hoje, vamos meditar na vida de Maria, uma jovem que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus. Maria foi, sem dúvida, uma mulher muito abençoada, uma mulher muito usada por Deus e cheia do Espírito Santo. Então, minhas queridas ovelhas, ovelhas do Senhor Jesus, abra o seu coração para aprender lições poderosas e impactantes que com certeza abençoarão a sua vida. Através desta mensagem, Deus falará profundamente em seu coração e você será renovado pelo poder do Espírito Santo. Agora, deixe-me falar algo muito importante para vocês. Este vídeo poderá ficar um pouquinho mais longo do que o normal, porque estaremos meditando e aprendendo sobre 9 lições da atuação do Espírito Santo na vida de Maria. Por favor, não saia deste vídeo, porque eu garanto que cada minuto valerá a pena. Você não está perdendo tempo, não. Assistindo esse vídeo, você está investindo na sua vida espiritual. Então, pegue a sua Bíblia, uma caneta, o seu caderno de anotações e prepare-se para absorver todo o conhecimento desta incrível história. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira lição sobre Maria, uma mulher cheia do Espírito Santo. E a primeira lição é esta. Olha como é forte. Deus nos conhece nos mínimos detalhes. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, olha que maravilha, meus queridos. Pense bem no texto lido.
O anjo Gabriel foi enviado por Deus para visitar Maria. Deus deu ao anjo todas as informações necessárias para que ele pudesse encontrá-la. Deus deu ao anjo o nome dela, o nome do noivo, o nome da cidade e o endereço certinho onde Maria morava. Não tinha como o anjo Gabriel errar. Aprendemos com este texto que Deus conhecia cada detalhe da vida de Maria. E sabe o que é mais forte? Você que está me assistindo agora, saiba que assim como Deus escolheu Maria e conhecia cada detalhe da vida dela, Deus também te escolheu e sabe cada detalhe da sua vida. Ele sabe o seu nome, ele sabe quem você é, ele sabe aonde você mora. E a maior prova de que Deus te escolheu e tem um plano para a sua vida é que você está assistindo agora este vídeo. Sim, foi Deus que fez você acessar o nosso canal neste exato momento. Esta é a prova, este é o sinal de que Deus te escolheu e te conhece nos mínimos detalhes. Amém? Ei, não duvide. Deixe-me repetir para você algo muito forte. Deus te escolheu e te conhece nos mínimos detalhes. Diga glória a Deus. Amém? Então esta é a primeira lição. Deus nos conhece nos mínimos detalhes. A segunda lição é a seguinte: a verdadeira alegria vem do Senhor. No versículo 28 diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Então, neste versículo, o anjo Gabriel não disse a Maria: alegra-te muito, porque você será abençoada com muitas riquezas, ou alegra-te muito, porque você vai conquistar grandes coisas, ou alegra-te muito, porque você vai se casar com José. Não. O anjo disse simplesmente: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Olha que revelação poderosa. No dia de hoje, Deus está falando conosco, com cada um de nós, a mesma palavra. Alegra-te muito, o Senhor é contigo. Oh, meu querido e minha querida, isso é muito forte. Lembra que o pastor falou? Deus te escolheu, Deus te conhece nos mínimos detalhes e mais do que isso, Deus é contigo. E só o fato de sabermos que Deus está ao nosso lado, que Deus é conosco, já é motivo para uma grande alegria, não é verdade? Oh, meu irmão e minha irmã, coloque um sorriso nos teus lábios, porque Deus é contigo. Eu vou repetir: Deus é contigo, sabe? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabia que um com Deus já é maioria? Então, podemos não ter nada material neste momento, mas se tivermos conosco a presença de Deus ao nosso lado, isto já é o suficiente para podermos sermos felizes. Glória a Deus. E lembre-se, com Deus ao nosso lado, todos os nossos sonhos se tornarão realidade. Deus é fiel, mas cedo ou mais tarde Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Então, diga aleluia. Sabe, querido, Deus está me usando para dizer ao seu coração: ei, alegra-te muito, o Senhor é contigo. Alegra-te muito, o Senhor é contigo. Ei, você, alegra-te muito,
porque Deus é contigo. Você crê nessa verdade? Você crê que Deus é contigo? Repita comigo: o Senhor é comigo. Escreva nos comentários: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixe isso registrado em nome de Jesus. Glória a Deus. A terceira lição: pensando nas coisas de Deus. No versículo 29, diz assim a palavra de Deus: depois que o anjo falou com ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Então, quando o anjo Gabriel entregou a Maria aquela mensagem tão impactante, o texto diz que Maria pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. E é exatamente isso que deve acontecer conosco. Quando ouvimos a palavra de Deus, seja na igreja, seja em casa ou aqui mesmo em nosso canal, devemos nos perguntar o que esta palavra significa para mim nos dias de hoje. Como esta palavra que Deus está falando ao meu coração através deste canal, através do pastor Ivan, como essa palavra, como eu devo aplicar essa palavra na minha vida. Isso se chama fé racional, uma fé que pensa, uma fé inteligente. É a pessoa entender a vontade de Deus e colocá-la em prática. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas aqui da terra. Então, quando o anjo falou com Maria, ela pôs-se a pensar. Pensar nas coisas lá do alto é literalmente pensar em Deus e em suas prioridades. É ter perspectiva celestial. Se você ler comigo aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Pela fé, olha só, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a fé nos faz entender o significado das coisas de Deus, entender o verdadeiro significado da vontade de Deus é que nos move a viver pela fé, e uma vez vivendo pela fé, experimentaremos o sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Pela fé entendemos. Amém? Pense assim comigo, meus amados. Pense assim: eu vou assistir esta mensagem todos os dias para que eu possa entender o que realmente Deus quer revelar ao meu coração. Quando você assiste este vídeo, você está pensando nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus, e é do alto que vem o nosso socorro. Amém? Vamos então nos dirigindo para a quarta lição. Agora, antes, porém, de iniciarmos a quarta lição, eu peço a você que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que um novo vídeo for publicado. E já deixa o seu like logo agora no início, porque se deixarmos para o final, a gente acaba esquecendo. O like ajuda o canal a crescer, o like ele impulsiona o canal. E fique comigo até o final deste vídeo, porque no final eu estarei realizando uma oração poderosa para que o Espírito Santo desça sobre a sua vida e você seja renovado e fortalecido em nome de Jesus. Amém? Então, a quarta lição: o Espírito Santo é o poder do Altíssimo
agindo em nós. Eita glória! Olha no versículo 30, diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Ao receber a notícia de que conceberia um filho, Maria logo questiona o anjo, dizendo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. A pergunta de Maria é totalmente compreensível, porque tratava-se de algo impossível. Uma virgem engravidar sem ter relação com homem algum, não é verdade? Impossível. Muitas vezes em nossas vidas, diante de um grande desafio, nós também fazemos a mesma pergunta que Maria fez ao anjo. Por exemplo: como vou pagar as minhas dívidas? Como vou pagar o aluguel? Ou como vou pagar as contas básicas se eu estou desempregado? Como vou conseguir tirar o meu filho das drogas? Como vou sair deste fundo do poço? Como eu vou sair deste beco sem saída? Como eu vou conseguir salvar o meu casamento? Como eu vou viver se os médicos me desenganaram? Meus amados irmãos, irmãs, queridos, não podemos ficar preocupados com o como Deus realizará um milagre em nossa vida. O como é domínio de Deus e do Espírito Santo. Milagres não se explicam. Por exemplo, como Deus abriu o Mar Vermelho, como jorrou água da rocha no deserto, como as muralhas de Jericó, que eram intransponíveis, caíram ao chão com um grito de fé. Como o sol e a lua pararam no céu por quase o dia inteiro. Como o Senhor Jesus andou sobre as águas. Como apenas 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Como? Não tem como, humanamente falando. Como Lázaro, que estava morto há 4 dias, pôde ressuscitar. Ou seja, em todos estes grandes milagres não há uma explicação. Milagres não são explicados pela razão humana. Os milagres são manifestações do poder de Deus. A nossa tarefa não é entender como Deus vai fazer. A nossa tarefa é crer de todo o coração que aquilo que é impossível para nós é perfeitamente possível para Deus. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 13: agindo Deus, quem impedirá? Quando Maria fez essa pergunta ao anjo Gabriel, dizendo: como será isso? O anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo, aleluia, é o poder do Altíssimo agindo em nós. Assim como o Espírito Santo desceu sobre Maria, a envolveu e realizou o impossível na vida dela, assim Deus fará em minha vida, em sua vida
em nossa vida. Descerá sobre nós o Espírito Santo e viveremos algo novo, e viveremos o sobrenatural de Deus. Amém? Está forte ou não está esse estudo? Deixa o seu like. Amém? A quinta lição: o Espírito Santo é o Deus do impossível. Meu Deus do céu, é muito forte. No versículo 36, o texto sagrado diz, o anjo disse, a Maria: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus, aleluia, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Oh, meu irmão, veja a profundidade dessa revelação, meus amados. O texto que acabamos de ler mostra que, além do Espírito Santo realizar o impossível na vida de Maria, que tinha aproximadamente uns 17 anos, o Espírito Santo também operou o impossível na vida de Isabel, que tinha 75 anos e era estéril. Maria tinha 17 anos, era virgem. Isabel tinha 75 anos e era estéril. Isso nos mostra, nos revela uma verdade gloriosa. O Espírito Santo é o Deus do impossível. Para Deus, não importa a idade, se nova ou idosa, o grau de dificuldade, nem se a situação parece humanamente intransponível, seja uma jovem virgem ou uma mulher idosa estéril, o que realmente importa é que o nosso Deus, para Ele, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus amados, você crê de todo o coração que o Espírito Santo é o Deus do impossível? Então, declare agora mesmo. Diga para você mesmo em espírito de oração, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você vai repetir mais uma vez e você vai sentir um arrepio na sua pele, porque Deus está falando ao seu coração, aleluia. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E para deixar registrado essa fé, você vai escrever agora nos comentários. Escreva agora, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Precisamos tomar posse dessa palavra e crer de todo o coração que coisas impossíveis acontecerão em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja, em nossa vida, na vida de cada inscrito no canal, porque afinal de contas o Deus que servimos é o Deus do impossível. Sim, o mesmo Espírito que atuou na vida de Maria e na vida de Isabel no passado é o mesmo que agirá em nossas vidas nos dias de hoje. Glória a Deus. Vamos então para a 6ª lição. Maria colocou-se à disposição de Deus. Versículo 38 diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, quando Maria disse ao anjo: aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra, Maria estava se colocando totalmente à disposição de Deus. E foi exatamente neste momento de entrega total à vontade de Deus que o Espírito Santo desceu sobre ela. Naquele instante, Maria foi cheia do Espírito Santo. E é exatamente essa atitude que o Senhor espera de cada um de nós nos dias de hoje, que
que nós venhamos nos posicionar diante dele, que estejamos prontos para fazer a sua vontade. Quando nos colocamos à disposição de Deus, o Espírito Santo vem sobre nós, nos enche de poder e nos capacita a realizar a sua vontade. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Coloque-se à disposição de Deus. Amém? Vamos então caminhando para a 7ª lição, e é a seguinte: o Espírito Santo concedeu a Maria fé e coragem. Olha como é forte, hein? Para aceitar aquela missão tão grandiosa, Maria precisou de uma fé e uma coragem inabalável. Por quê? Imagine só, quando José soube que Maria estava grávida, ele pensou em abandoná-la. E se José abandonasse Maria, ela estava correndo o risco de ser apedrejada até a morte. Vamos ler isso na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 23 e 24. Diz assim: se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha só, o texto lido nos lembra da severidade da lei de Moisés. Maria sabia muito bem das implicações dessa lei. Uma noiva que fosse considerada infiel antes do casamento poderia ser apedrejada até a morte. Então, como que ela provaria a José que a gravidez era obra do Espírito Santo e não o fruto de uma infidelidade? Em outras palavras, Maria estava correndo risco de vida. Ela enfrentaria a rejeição, o abandono, o desprezo e a fúria da sociedade. Quer ver no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24? Vamos acompanhar. Quando José soube da gravidez, ele resolveu deixá-la. Vamos acompanhar aqui o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberás e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Glória a Deus, aleluia. A fidelidade de Maria foi recompensada. Quando Maria se colocou à disposição de Deus, mesmo diante do perigo iminente, Deus fez com que tudo desse certo para ela. Deus não a deixou sozinha, Deus não a abandonou, Deus não a desamparou. Deus agiu no coração e na mente de José, revelando a ele toda a verdade e garantindo a proteção e o cuidado para sua serva. Precisamos ter a mesma fé e a mesma coragem que Maria teve para que possamos fazer a vontade de Deus. Você sabia, meus queridos irmãos, que os planos que Deus tem para nós são planos extremamente grandiosos, que pode até parecer assustador? É verdade, a gente fica até assustado. Deus quer nos usar. Podemos até enfrentar oposição ou até mesmo ser mal compreendidos, mas é exatamente nesses momentos
que o Espírito Santo nos capacita, assim como capacitou a Maria. Amém? O Espírito Santo nos dá a fé para crermos no impossível e nos enche de coragem para dar o próximo passo, mesmo quando o caminho é incerto e o mundo não nos entende. Amém? Então vamos caminhando agora para a nossa 8ª lição. Fique comigo, daqui a pouco eu vou orar para que você receba o Espírito Santo. A 8ª lição é essa aqui. O Espírito Santo nos impulsiona a ganhar almas. Eita glória! Após Maria ser cheia do Espírito Santo e receber a grandiosa missão de carregar o Filho de Deus em seu ventre, Maria não ficou parada. O texto bíblico diz assim no versículo 39, naqueles dias, dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. É fascinante observar a atitude de Maria. Ela não mediu esforços para levar as boas novas do Evangelho aos seus familiares. O texto diz que Maria foi apressadamente a uma região montanhosa, ou seja, uma região, um lugar de difícil acesso, com o propósito de se encontrar com Isabel. E é assim que acontece na vida das pessoas cheias do Espírito Santo. Quando nós carregamos Jesus em nosso interior, em nosso coração, não haverá obstáculos, não haverá barreira que nos impeçam de viver e testemunhar o amor de Deus. Mesmo em regiões montanhosas, lugares de difícil acesso, mesmo em situações desafiadoras, ou mesmo pregando para pessoas com corações endurecidos, a pessoa cheia do Espírito Santo tem prazer de falar do amor de Deus com paixão, com ânimo, com entusiasmo. A pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, não mede esforços para realizar a obra de Deus e não mede esforços para evangelizar o próximo. E evangelizar é falar do amor de Jesus e do amor transformador de Deus aos que estão sofrendo. Glória a Deus. Meu irmão, envie este vídeo, depois que você terminar, para 7 pessoas ou mais. Glória a Deus. Envie, deixa Deus te usar, que eu tenho certeza que essa pessoa assistir esse vídeo, Deus vai abençoar a vida dela e a sua vida também. Não vamos medir esforços para espalhar a palavra de Deus e ajudar o nosso canal a crescer. Deus pode contar com você? Amém? Diga glória a Deus. Então vamos para a nossa 9ª e final lição de Maria, uma mulher cheia do Espírito Santo. O personagem bíblico que nós escolhemos hoje foi Maria, uma mulher cheia do Espírito Santo. E a 9ª lição é a seguinte: o impacto contagiante de uma vida cheia do Espírito Santo. Olha como é forte. Vamos ler o versículo 41, diz assim: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Glória a Deus. Imagine que cena gloriosa. Quando Maria saudou Isabel, a presença do Espírito Santo foi tão poderosa que gerou uma reação imediata e sobrenatural em Isabel.
A criança no ventre de Isabel, que era João Batista, estremeceu de alegria, e a própria Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isso nos ensina uma lição valiosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não apenas vive a fé, mas também transmite o poder e a presença de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Assim como a voz de Maria, carregada do Espírito Santo, impactou Isabel e João Batista, nós que somos cheios do Espírito Santo temos potencial de influenciar e transformar outras vidas. Essa é a essência do Evangelho, um poder que se manifesta, um poder que contagia e um poder que muda destinos, que muda histórias. Amém? O Espírito Santo nos enche não apenas para o nosso próprio bem, mas para que através de nós o Espírito Santo possa alcançar e tocar muitas outras pessoas. Amém? A missionária enviou esse vídeo para uma pessoa que estava sofrendo um dos nossos vídeos, e a pessoa procurou ela e disse: eu comecei a ouvir a mensagem e eu chorei do começo ao fim ouvindo as palavras que o pastor estava pregando. Significa dizer que a palavra de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, tocou aquela pessoa, e ela foi e Deus falou no coração dela. Amém? É muito poderoso isso, né, meu irmão? Graças a Deus, chegamos ao final de mais um estudo poderoso. Agora vamos nos unir a Deus em oração e pedir para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Prepare um copo com água, o meu já está aqui preparado. Chegou o momento da oração. Feche os seus olhos se você puder e oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, nós entramos na presença do Senhor neste momento. E como diz, meu Deus, a letra daquele hino: vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui, deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração, vem, recebe hoje a minha adoração. Ah, meu Deus, o hino diz: Espírito Santo, eu estou aqui. E essa pessoa está aqui no canal, meu Pai. Ela poderia estar em qualquer outro canal, mas ela está aqui orando conosco. Então vem agora, Espírito Santo, sobre nós. Vem agora, Espírito Santo, porque os nossos corações estão abertos e sedentos para receber a tua presença. Ó Senhor, Espírito Santo, que a tua unção poderosa venha fluir sobre nós, nos tocar profundamente. Queremos sentir a tua presença que restaura, que acalma, que alegra e nos dá esperança. Ó Espírito Santo, tu és o nosso Senhor, o nosso Rei. Entregamos a ti, Senhor, o nosso coração. Vem e recebe hoje, agora, a nossa adoração. Não é uma adoração apenas com os lábios, mas com toda a nossa vida e com toda a nossa entrega. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos, mesmo que não haja em mim palavras para dizer, quando o teu amor invade o nosso viver. Ó Deus, queremos ser ofertas vivas em teu altar. Entregamos a ti a nossa vida, sonhos, preocupações e as nossas dores. Colocamos tudo em tuas mãos. Mesmo que muitas das vezes não tenhamos palavras certas
para dizer, sabemos que a tua presença invade o nosso viver e preenche cada vazio. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem nos envolver, Espírito Santo, vem nos renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, tu que nos conhece por completo, tu que revelaste a Maria o plano impossível de Deus e lhe concedeu fé e coragem, toque em nossa vida agora, vem nos envolver com a tua sombra poderosa, assim como envolveste Maria, que o teu poder nos cubra, nos proteja e nos guia. Vem nos renovar, Espírito Santo, renova a nossa fé quando ela parece pequena, renova a nossa esperança quando o desânimo tenta nos derrubar, renova o nosso amor por ti, pelo próximo, que cada célula do nosso ser seja vivificada pela tua presença e, acima de tudo, faz o teu querer em nós, Espírito Santo, que a tua boa, perfeita, agradável vontade se cumpra em cada área da nossa existência, que a nossa vida seja cheia da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Agora, meu irmão e minha irmã, vamos ficar em silêncio por alguns segundos para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, que vai trazer a você uma palavra de consolo, que vai lhe dar direção para a sua vida. Nesses poucos segundos que ficaremos em silêncio, o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai receber, eu profetizo, você vai receber coragem e fé inabalável para enfrentar todas as dificuldades, em nome de Jesus. Ouça a voz doce e suave do Espírito Santo. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus é contigo. Aleluia. Amém. Senhor, abençoa, santifica e consagra esta água. E quando dela bebermos, que o milagre venha acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Beba da água agora. E receba o Espírito Santo. Amém? Como você está se sentindo? Graças a Deus. Você gostou dessa mensagem? Se você sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração, por favor, deixe o seu amém nos comentários. A sua interação é muito importante para que o nosso canal cresça. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se em nosso canal agora mesmo e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos dessa poderosa campanha de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Deixe também o seu like no vídeo, amém? E compartilhe com várias pessoas, seus amigos e familiares, amém? E se você é uma pessoa generosa, você deseja ajudar o nosso canal como oferta, não importa o valor, seja 100, 50, ou 20, ou 10, que você puder ajudar esse canal, apoiar o nosso ministério como oferta, saiba que a oferta é um ato de fé e de adoração, é um investimento no reino de Deus, amém? O número da chave Pix é 19
999094550. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.